Fala galera de Loren de volta. E eu acabei de montar o deck de 80 cartas. Nem vou botar. Eu vou direto jogar com o Muki Muki pra não correr risco dele desaparecer. Fazer o desafio do Muki Muki. E depois eu vou farmar o Muki Muki, liberar o que ele tiver que liberar lá no outro modo, o tipo chip. Mas esse daqui vai ser só pra ver, tá? Se eu perder, acontece. Aí depois de... Porque aí o que acontece? Se eu perder, aí eu não vou ficar... Não vou ficar assim... Mostrando o tempo todo jogando contra ele, tá? Eu vou direto mostrar o deck e depois farmar. Porque é bem chato assim, não tem muito o que mostrar aqui não. Basicamente você tem que fazer o desafio, ganhar e... É isso. E ganhar 5 vezes pra liberar o Moke Moke lá, né? No modo Championship. Isso aqui foi bem ruim. É bem chato, ele não é um deckzinho fraquinho não, tá? Mas eu realmente não vou ficar mostrando até eu vencer igual foi com o Royal Knight. Porque é bem provável que eu perca. Já que a gente tá com um deck com a consistência bem, assim, dolorida, né? Você tenta aumentar a consistência, botar o máximo de coisas pra aumentar a consistência, mas 80 cartas é tenso. Mas vamos lá. Eu acho que até tem jogo. Tipo assim, não tem nenhuma estratégia nessa época. Nessa época você podia botar 80 cartas. É uma importante coisa que eu não comentei. Hoje em dia você só pode até 60. Mas não tinha nenhuma estratégia nessa época assim que envolvia você realmente usar mais cartas que seu oponente no deck. Não tinha muito disso não, tá? Foi simplesmente invenção da Konami fazer um desafio em que você tinha que usar mais cartas. E ela fez isso por fazer. Eu vou dar isso aqui pra proteger o meu Creator de não tomar alguma coisa, mas... Acelerar um pouquinho o deck. Eu sei que tem os três deuses egípcios aqui, eu só não lembro como é que consegue, tá? Então depois eu vou pesquisar pra ver se consegue ainda, se fazer alguma coisa, se tem que conseguir 100%, sei lá. E perdemos, né? 80 cartas, é isso. Como eu falei, eu não vou ficar me preocupando muito não. Eu vou tentar mais uma vez, só porque esse vídeo não tá longo. Mas eu vou acelerar, tá? Porque tentar só mais uma vez. Se eu não conseguir dessa vez, eu vou deixar pra lá.
Que é isso, pai? Tá brabo ele. Ele já tem um Thunder Dragon Fusion lá na mão e não faz. É basicamente o mesmo deck com mais carta, tá? Só pra deixar bem claro. É o mesmo deck que eu tava usando com mais carta. Mas muda muito a consistência, assim. O fato de ter mais carta muda realmente muito a consistência, assim. É bom porque nessa época dá pra você ter uma ideia boa, assim, do que é proporção, né? O que é a proporcionalidade no jogo. Você vê que eu vejo muito menos as cartas que eu preciso pra voltar o Disc Commander, por exemplo. Eu fico todo embaralhado no 4x. Né? Ai ai. O deck dele é sempre uma carta que acessa a outra, né? É uma carta que pega outra, que pega outra. Deu pra ter uma ideia um pouquinho melhor agora. Nesse segundo duelo acho que deu pra ter uma ideia um pouquinho melhor. Deve ter Mosquitomato, muitos gadgets, Thunder Dragon, essas coisinhas assim. Tem de Moi. Não é bom não o deck dele não, mas... Já joguei com piores. É sempre coisa que pega do deck, né? Muita coisa que pega do deck, draw. Aí você tem um deck de 80 cartas e não tem muito propósito ou sentido de você estar usando 80 cartas. Você só tá usando 80 cartas. Essa é a ideia do deck.
vamos lá. Porrada. Aí vocês imaginam jogando na velocidade normal. Tipo, a única coisa assim que eu realmente acho muito cansativo é que como são muitos duelos, aí você jogar nessa velocidade normal o tempo todo já é muito cansativo. Tipo, é extremamente cansativo assim. É sem noção. Eu acho que é o grande ponto negativo. Eu gosto muito desse jogo, mas o grande ponto negativo pra mim sempre foi esse, é muito duelo. Agora, se você quer fazer o... Independente, na verdade, se você quer ou não fazer o 100%, são muitos duelos. Bom, eu vou deixar esse episódio por aqui. Derrotamos o Moki Moki. Vou só mostrar o deck aqui pra vocês. Bom, aqui eu botei 3 Neos, botei 2 Apprentice, 3 Dude, um Plasma, botei 2 Mask, 3 Mystic, um Morphinjar, um Knight, botei o Behemoth que não tinha, né? Botei Card Destruction, Swap, Fissure, Excavation, botei 3 Monster Gate, 3 Foolish, 3 Oversoul, 2 Avarice, uma Gold, uma Ground, 3 Upstart e troquei a Dust Shoot pela Crosscard. É isso. Eu já vou voltar com o deck, não vou salvar só pra ficar registrado aqui nos meus decks, mas eu já vou voltar com o meu deckzinho de Destiny Creator. Então eu vou deixar esse episódio por aqui, galera. Um abraço. Falou! Já ficou quase 15 minutos, então tá ótimo.